Bom dia, bom dia, bom dia, todo mundo. Olha aqui, coraçãozinho pra vocês. É, Tinha um senhor. Aí ele tinha. Era o senhor, um rapaz casou, né? Aí teve uma filha, né? Eram três. Era ele, a esposa e a filha. Tá bom. Aí passou um. Aí ela foi crescendo, 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 crescendo e tal, né? Era um lugar assim, bem isolado, né? Muito isolado. Quando foi com uns anos, né? Foi ficando assim um lugar assim muito movimentado, né? Foram abrindo as estradas, que chamava rodagem, né? Antigamente, né? E por aí a menina muito bonita, né? Andava aquela montanha ali, aquele matagal, né? Assim corria solto, parecia ser um bicho do mato, né? Aquelas meninas mesmo que toma banho de igarapé, pula em igarapé, que pesca, que corre, que brinca, sozinha na mata, mesmo assim, aquele matagal, vai pro campo, tira goiaba, faz essas coisas, né? Tira engá e tal, tal. Pois é. Aí o que acontece? Abriram a estrada, né, que chamava rodagem antigamente, né? Aí foi assim, ficando movimentado, né? Aí tá bom. Aí nessa estrada aqui, quando foi um tempo, teve um negócio, apareceu lá uma, um povoado começou a guerrilhar com o outro, né? Tá bom. Aí um dia vi um, um general, né? Aí viu aquela menina dos cabelão, né? Correndo, né? Pelo pasto solto, né? Assim, meio selvagem. Aí ele olhou para ela e se apaixonou. Aí chegou em casa, aí quando ele ficou, mandou indagar, né? Mandou o soldado, né? Averiguar quem era aquela menina, né? Aí parecia indígena, muito bonita, né? Tá bom. Aí ele foi lá e tal, e conheceu ela e gostou dela e pediu ela em casamento e casou. Tá bom. Casaram, né? Aí foram morar, tinha o Igarapé no meio, né? Aí ele foi, fez a casa dele do outro lado do Igarapé, mas assim com uma boa distância, assim, mais ou menos uns 15 minutos da casa do pai dela. Aí tá. Aí ela, com o tempo, o pai dela faleceu, né? E a velhinha ficou, ela capinava, ela plantava, ela capinava, plantava, criava galinha que podia, mas já chegou um tempo que a velhinha não podia mais, estava doente. Já não aguentava mais. Só tinha aquela filha. Aí um dia, né? Aí ela toda vez que ela fazia comida, ele era ruim, o marido dela era ruim, 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 ruim. Mas ruim para ela mesmo, muito ruim para a filha, né? Aí daí a mãe dela não tinha o que comer. Aí ela pegava, tirava um pedacinho da carne, ela levava um pedaço, levava um pedaço, fazia aquele pratinho e levava, corria e deixar para a mãe dela, né? Enquanto o marido não chegava. Quando foi um dia, o marido dela desconfiou que ela estava levando comida para a mãe dela. Aí o que que ele fez? Ele mandou ela cortar uma galinha, né? Um frango, e cortar os pedaços tudinho. Aí daí ele pegou, aí ele contava, mandava ela fazer, pegou a medida, né? De arroz, com tudo ele fez a medida, né? Mandava ela fazer a medida. Ele baseou a medida, tudinho, mediu tudo direitinho. Tá, pra ela não poder levar, né? Tá bom. Aí ele desconfiou, né? Aí quando foi um dia, ele pegou a menina levando comida e disse, olha, trouxe ela, né? Derrubou a bacia no chão, né? O pratinho, né? Aí disse para elas, no dia que você levar a comida para sua mãe, eu vou lhe dar uma pizza. Ela ficou assim, né? Ele disse, agora sim. E minha mãe, como é que vai ser?
E ela esperando a comida e nada da comida chegar, né? E nada, nada, nada. E ela já preocupada, né? Tá bom. Aí ele colocava os soldados para vigiar ela, né? Tá bom. Aí quando foi um dia, ela pensou, né? Ela tinha a quantia dela comer e a quantia dele, né? Aí ela pegou os pedaços de carne que ele contava, ela tirava assim, de cada pedaço da carne, ela tirava assim uma, como é que chama, meu Deus? Ela tirava um pedacinho assim da carne, né? Um pedacinho. De cada pedaço ela tirava uma fatiazinha de carne, para ele não desconfiar, que ele chegava e contava, né? Aí tá. Aí quando a porção que ela comia, ela diminuiu a porção de comida, né? Tudo dela ela diminuiu e ela aumentou para a mãe dela, né? Aí ela pegava, ela ia no campo e ela colhia assim alguma fruta, né? Para ele não desconfiar e colocava para aumentar, né? Levava na carreira. Para a mãe dela ia correndo, ia correndo. Aí quando foi um dia ele desconfiou, né? O marido dela desconfiou que ela estava fazendo alguma coisa. Aí mandou um soldado vigiar. Ele ficou escondido, né? Junto com os soldados. Aí quando lá vinha ela na carreira com aquele prato dela levado dentro do cesto. Com aquele prato ali dentro do cesto. Quando ele flagrou ela assim na hora, né? Ele abordou ela assim na hora que ele saiu assim da mata, né? Aí disse, o que é que você vai estar levando aí? Era no nome da casa da mãe dela, né? Ela disse, aí ela, no momento ela não teve que pensar, disse, é flores. É flores. Aí ele quando abriu o cesto dela, tudo tinha virado em flores. Na vista dele ele só via flor, não via nada. Aí ele disse, então passe. Ela levou a comida para a mãe dela. Chegou lá, a mãe ela estava fraquinha, tudo. Aí ele disse, mas minha filha, como foi que você passou? Ela disse, não, mãe, se preocupe não. Sem dar um jeito. Meus amores, isso é uma experiência, assim, é uma reflexão, né, para nós. A mãe dela, como era assim, muito pobre, né, e só tinha ela de filha, e ela fazia essas ações, né, para a mãe dela. Então, como ela era muito boa, aconteceu isso. Pois é, aí a mãe dela faleceu, né? Aí ela ficou. Quando foi um dia, a mãe dela faleceu, no outro dia a filha dela faleceu também. Aí onde passava no cemitério, né? Enterraram, sepultaram uma bem perto da outra. Aí tinha, era um cheiro, né? Naquele lugar e caía aquelas flores, né? Assim, um monte de flor. Aquele cheiro, assim perto da sepultura. Aí quando foram olhar, cheguei lá, tava um monte de flores, assim, caía aquelas flores na sepultura dela. Era tudo coberto de flores, aquele cheiro, aquela coisa, assim, aquele cheiro, aquele perfume. Pois é. Então o final foi esse. Quem faz assim que devemos ser, né, meus amores? Então, curte, comenta e compartilha meu vídeo. Vamos lá, gente. Olha, eu estou iniciando agora o meu canal no YouTube, que eu tinha meu canal, mas como eu estive doente, eu perdi. Eu preciso de menos de 50 seguidores para eu poder gravar vídeo lá no YouTube, que eu estou gravando aqui pela câmera, né? Por outra câmera. Então, gente, vai lá. Sulema, @Sulema Nogueira. Aí vai aparecer uma mulher com vestido de branco, né? Lá, né? Que sou eu, né? Aí Sulema, @Sulema Nogueira, 70 e
3,52. Creio que é isso. Aí você vai apertar esse vai vão ver meus vídeos, tá? Aí curte, comenta, compartilha e me segue. Me dá uma forcinha aí. Olha o coraçãozinho da Sulema. Olha, lá vai o cheirinho no coração de cada um. Fui. Amanhã eu volto.